Seja bem-vindo ao projeto 150 Dias para Crescer com os Salmos. O livro de Salmos é formado por 150 salmos. Quando nós falamos salmos no plural, nós estamos fazendo referência ao livro dos Salmos, ao conjunto de todos os 150 salmos. Quando nós queremos falar de um salmo, nós dizemos no singular salmo e nós dizemos o número do salmo. Na tela você está vendo Salmos, capítulo 48. E o correto é dizer Salmo 48 ou Salmo de número 48. O livro de Salmos não tem capítulos. Essa Bíblia que estamos usando é uma Bíblia digital e ela coloca capítulo ali para facilitar aqueles que estão lendo a Bíblia pela primeira vez ou que estão começando a estudar a Bíblia. Mas o livro de Salmos não tem capítulo porque, se você ler o Salmo 47 e o Salmo 49, não há relação nenhuma com o Salmo 48. Ao contrário de outros livros da Bíblia, que são divididos em capítulos, e quando você lê o capítulo anterior e o capítulo posterior, existe uma relação de ligação com aquele capítulo que você está lendo, o capítulo que você está vendo agora, o livro de Salmos não tem essa relação de sucessão de capítulos. Por isso, o correto é você dizer Salmo 48 ou Salmo de número 48. E esse propósito de 150 dias para crescer com os salmos foi direcionado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos orientou a gravar cada dia um salmo, por isso que é 150 dias para crescer com os salmos, porque existem 150 salmos. Cada dia vamos ler um salmo. E o propósito é 150 dias para crescer com os salmos, porque cada salmo revela uma situação particular que cada salmista estava enfrentando no momento pessoal da sua vida e como ele usou aquele momento para louvar a Deus. O livro de Salmos, no original, no hebraico, ele é chamado de Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim quer dizer louvores. Todo o livro de Salmos tem como objetivo louvar a Deus. Mas esse louvor a Deus, ele pode acontecer em momentos de alegria, como quando você lê o Salmo 100, que fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, quem escreveu o Salmo 100 estava chamando as pessoas, celebrem a Deus, porque o Senhor é muito bom. Ele estava num momento de alegria. Mas nós louvamos a Deus não só cantando louvores de alegria. O livro de Salmos começa com o Salmo número 1, que fala que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que anda no caminho correto, aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que vivem zombando das coisas sérias da vida, que não se detêm no caminho dos pecadores. Os pecadores são os que fazem o caminho errado. A palavra pecado significa errar o objetivo da vida. Então, os pecadores são os que andam no caminho errado. Beber é pecado? Por quê? Porque a pessoa que se entrega para a bebida alcoólica, além de ter problemas no seu próprio corpo físico, acaba tomando decisões erradas, porque nunca firma o seu juízo. Fumar é pecado, porque a pessoa deve cuidar dos seus pulmões. Nós precisamos do ar para ficarmos vivos. E a pessoa que se entrega ao cigarro, ela está destruindo a sua saúde. Pode ficar muitos anos fumando, mas em um momento a pessoa pode vir a ter câncer de pulmão
enfisema pulmonar, várias dificuldades para dormir em razão da dificuldade na respiração sadia. Então, o Salmo primeiro ele fala, bem-aventurados, fala que são felizes aqueles que fogem do caminho dos pecadores, que fogem do caminho dos escarnecedores e que procuram meditar na palavra dia e noite, porque para praticá-la, porque eles serão como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. O que te parece essa imagem? Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. É uma árvore que sempre vai receber água e no tempo certo vai produzir as suas folhas e os seus frutos e sempre vai receber a luz e vai ter alimento e sombra para ajudar todo o ambiente que está na sua volta. A árvore é uma forma de falar a respeito das pessoas que vão andar pelo caminho certo. Elas vão ter segurança para a sua família. Elas vão ter frutos para alimentar as almas. Elas vão estar ao lado da fonte de água viva, que é Jesus. O rio com águas vivas, Jesus fala, eu sou a água da vida. Então, o Salmo primeiro, quando ele fala que bem-aventurado é aquele que foge do caminho dos pecadores, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores, não para ficar com os pecadores e medita na lei de Deus dia e noite, vai ser como essa árvore junto ao ribeiro de águas. O Salmo 1 está dizendo, uma forma de louvar a Deus é nós lermos a palavra e termos uma vida como de uma árvore que cresce, que gera sombra, que gera frutos e que na estação própria produz os seus frutos, traz os resultados para a sociedade, para as pessoas em volta. Prega o reino de Deus, abençoa as pessoas, cuida da sua família, ajuda a todos. Então, o Salmo número 1, quando ele fala que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei de Deus, ele está dizendo, você louva a Deus quando você é como uma árvore que está gerando seus frutos e fazendo a diferença na terra. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus, eis ali uma pessoa boa que está fazendo a coisa certa, eis ali uma pessoa que tem resultados bons de tudo aquilo que está fazendo e que está frutificando na terra. O Salmo 1 já começa trazendo esse conselho, trazendo essa orientação, trazendo uma forma de louvarmos a Deus. Nós louvamos a Deus quando usamos a nossa vida para meditar na lei de Deus dia e noite e fazer a coisa correta e frutificar para fazer a diferença na terra. Então, o Salmo 1, ele nos traz orientação. E nós honramos e louvamos a Deus quando recebemos orientação. E o livro de Salmos, ele termina com o Salmo 150, que diz assim, louvai ao Senhor com todos os instrumentos, louvai ao Senhor de todas as formas, louvai ao Senhor com o que vocês têm, louvai ao Senhor e louvai ao Senhor. Então, o livro de Salmos, ele é um livro que nos aproxima de Deus. Ele começa trazendo uma revelação, ele revela, mostra o caminho certo que devemos seguir para ter uma vida frutífera, uma vida próspera, e ele termina dizendo que você deve louvar ao Senhor, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você sempre vai ter motivos de louvar a Deus. Mas o livro de Salmos, ele não é só um livro que louva a Deus pela educação, pela orientação.
O livro de Salmos mostra que nós podemos louvar a Deus quando estamos cercados por nossos inimigos. No Salmo 3, Davi escreveu: Como se têm multiplicado os meus inimigos e os que andam buscando o nosso mal. Mas ele fala: Mas o Senhor é aquele que nos dá o sono, aquele que nos dá o sossego, aquele que nos dá a tranquilidade mesmo quando estamos cercados pelos nossos inimigos. Então, o Salmo de número 3 revela para nós que, mesmo cercados pelos nossos inimigos, nós podemos louvar a Deus. O Salmo de número 13, Davi escreve: Até quando o Senhor ficará longe de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Então, o Salmo 13 fala que ele estava se sentindo solitário. Ele estava orando e parecia que a oração não passava do teto. Mas o Salmo 13 termina dizendo: Eu ainda cantarei louvores ao Senhor. Eu sei que eu ainda vou cantar a sua salvação. Então, o Salmo 13 mostra que, mesmo quando nós estamos sentindo que estamos sozinhos, mesmo quando parece que Ele não está comigo, eu tenho confiança e posso louvar a Deus, porque Deus, Ele é fiel, e mesmo que pareça que Ele não está comigo, Ele está. Existe um texto em um folheto evangelístico que se chama Pegadas na Areia. E nesse texto, um homem aparece caminhando na praia ao lado de Jesus. E em momentos difíceis da vida, ele olha para a areia da praia e ele vê as pegadas de uma pessoa só. Então ele pergunta para Deus, no final da vida: por que em vários trechos existem pegadas só de uma pessoa? E essas pegadas eram justamente nas horas mais difíceis da minha vida. O Senhor me abandonou e me deixou sozinho nessas horas. Então Jesus respondeu para aquele homem: Nessas horas eu te carreguei no meu colo. Então, essa história, que está em muitos folhetos evangelísticos que tem o título Pegadas na Areia, mostra que nas horas em que nós estamos sentindo que a nossa oração não sobe, Deus está nos carregando no colo. O Salmo 13, quando Davi pergunta até quando o Senhor vai ficar longe, vai ser para sempre, revela que quando parecer que você está sozinho, que você está sozinha na realidade, Ele está carregando você no colo. O Salmo 13 termina dizendo assim: Eu sei que eu cantarei louvores ao Senhor, e eu ainda receberei a sua salvação. Então o Salmo 13 traz um ensino. Quando parecer que você está sozinho, Deus está com você. Quando você se sentir sozinha, saiba que Deus está com você. O livro de Salmos avança para o Salmo 51 e o Salmo 73, que mostram que em situações em que nós pecamos, Deus nos perdoa e Ele pode nos fazer melhores. No Salmo 51, o rei Davi cometeu um adultério e um homicídio. Ele confessa que ele praticou essas coisas e se arrepende, e ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, e não retire de mim o teu espírito. Então o Salmo 51 mostra: eu posso louvar a Deus. Mesmo quando eu caio no pecado, se eu me arrepender e pedir com honestidade para Deus criar um coração reto dentro de mim, então eu estou louvando a Deus. O Salmo 51 mostra isso. O Salmo 73, que também fala de pecado,
nós temos Asaf, que era um levita responsável pelo culto, pelo louvor no templo, e ele fala: Olhei para o ímpio e vi que ele prospera, que ele anda com arrogância e orgulho como um colar preso no seu pescoço. Nada de mal lhe acontece, então eu fiquei cheio de inveja. Até que eu entrei no templo e entendi que o ímpio passa e depois não aparece mais. Mas enquanto estava olhando para o ímpio, os meus pés quase escorregaram. Então, Asaf, no Salmo 73, confessa que ficou com inveja das pessoas que ficavam enriquecendo longe de Deus. Até que ele entrou no templo e ele entendeu: do que adianta ganhar o mundo inteiro se a pessoa perder a sua alma? Então ele confessa o pecado da inveja e ele louva a Deus, porque ele confessa o seu pecado. Ele revela o seu erro de olhar para o ímpio ao invés de olhar para Deus. Então nós vemos que o livro de Salmos ele começa com uma orientação, e a orientação para seguir no caminho correto é uma forma de louvar a Deus. Depois ele passa falando a respeito de momentos de solidão, no Salmo 13, mas nesses momentos nós também podemos louvar a Deus. Depois ele fala a respeito de pessoas que pecaram e erraram, no caso de Davi, com adultério e com homicídio, e no caso de Asaf, pela inveja, mas que nós podemos nos arrepender, confessar os nossos pecados e receber o perdão. E depois ele termina com o Salmo 150, com vários salmos que louvam a Deus. Existem vários salmos que falam de outros vários assuntos, mas em cada salmo nós podemos tirar alguma coisa que nos aproxima de Deus. E é por isso que nós estamos nesse projeto de 150 dias para crescer com salmos. Cada salmo nos dá uma chance de crescer no relacionamento com Deus. Cada salmo revela uma forma de melhorar o relacionamento com Deus. E o Salmo 48, ou o Salmo de número 48, que é o salmo que nós vamos ler hoje, nos traz uma revelação, que o nosso Deus é muito grande e existem lugares dedicados para honrar a Ele, e ficar nesses lugares dedicados para louvar a Ele é muito bom. É muito bom estar nos lugares que são dedicados para buscar a Deus. Quando nós ficamos nesses lugares em que as pessoas estão buscando a Deus, nós sentimos a presença dele, nós recebemos a alegria de estar com outras pessoas em comunhão, reunidos para louvar o nome dele, e nós experimentamos a grandeza desse Deus, porque ele é realmente muito grande e é muito bom estar nos lugares que são reservados para buscar a Deus. O Salmo 48 fala disso. Vamos ver aqui o Salmo 48. Ele diz no versículo 1: Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Quem escreveu o Salmo 48 foram os filhos de Corá. Corá era um levita que honrava a Deus. Lá no Antigo Testamento você vê a história dele no livro de Números, no capítulo 16. Ele, por um tempo, se desviou, mas depois ele retornou para a presença de Deus, e os filhos de Corá prosseguiram na adoração no templo. Eles continuaram louvando a Deus, e eles escreveram o Salmo 42 até o Salmo 49. Então aqui nós estamos lendo o Salmo de número 48, foi escrito por eles, pelos filhos de Corá. E aqui os filhos de Corá começam dizendo que grande é o Senhor. Então eles começam dizendo que o nosso Deus é grande, e porque ele é grande, ele é muito digno de louvor.
Onde ele é muito digno de louvor? Na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Os filhos de Corá estão falando a respeito de Jerusalém. Em Jerusalém tem um monte que se chama o Monte Sião. Esse Monte Sião, você vê em muitas passagens da Bíblia que era o monte onde as pessoas iam até lá para louvar a Deus. Então, aquele monte Sião era um ponto de encontro, era um ponto de reunião, era um ponto de comunhão, era um ponto em que todas as pessoas iam até o monte Sião para orarem e dizerem: Vamos adorar a Deus. E os filhos de Corá estão dizendo aqui: Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Ele é muito digno de louvor em Jerusalém. Ele é muito digno de louvor no Monte Santo. Aonde? No Monte Sião. É muito bom, né? Ele está dizendo assim: Deus é muito grande e é muito digno de louvor e nós devemos louvá-lo. Aqui no Monte Sião, que é o lugar de Jerusalém onde todas as pessoas se reúnem para louvar a Ele. Ele está dizendo que é muito bom louvar a Deus em comunhão, junto com os irmãos, num lugar que foi separado para Deus. Ele também está dizendo que é muito bom separar, reservar um lugar para Deus. Uma aplicação prática. Você não precisa ir até Jerusalém. Você não precisa ir até Israel. Você não precisa ir até o Monte Sião para você ter esse lugar em que você busca a Deus. Você pode fazer da sua casa, num canto da sala, numa poltrona, num puff, numa cadeira em que você separa para ser aquele canto em que você vai falar com Deus. Pode ser um lugar dentro do seu quarto em que você reserva para dizer: esse é o lugar em que diariamente eu vou me colocar para buscar a Deus. Pode ser aquela igreja que você frequenta, que você fala: eu vou me reunir com esses irmãos e nós vamos estar em oração juntos e vamos buscar a Deus. Como é bom que louvar a Deus, reservando um lugar separado para Deus. A palavra santo significa separado. Então, quando você lê o versículo 1, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Eles, o povo de Israel, separou o Monte Sião para reservar esse monte para buscar a Deus. Então ele é um monte santo, porque ele é um monte separado para buscar a Deus. Santo é aquilo que é separado para adorar a Deus. Então você pode estabelecer isso na sua vida. Grande é o Senhor, Ele é muito digno de louvor, e se Ele é muito digno de louvor, vamos reservar um lugar, um espaço para adorar a Deus. Uma outra questão, quando nós dizemos que grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo, nós falamos de lugar santo. Mas também tem a questão do tempo. Nós vivemos dias em que as pessoas dizem: eu estou muito ocupado com muitos afazeres, e elas não reservam o tempo. É necessário reservar o tempo santo. Muitas pessoas devolvem o dízimo, que é 10% dos recursos financeiros para ajudar na obra de Deus. Mas o dízimo não é só dos recursos financeiros. O dízimo também é do nosso tempo. O dízimo também é da dedicação, reservar um tempo para a prática de boas obras, para visitar os doentes, visitar os presos, visitar aqueles que estão num orfanato, que estão numa casa de idosos, que estão em um hospital, visitar algum vizinho, algum parente ou algum amigo que precisa da nossa ajuda. Esse tempo que é dedicado a isso também é algo santo, que eu separo para ajudar o outro, para fazer o que é de Deus. Então, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor quando eu reservo na minha casa um lugar para buscar a Deus, quando eu reservo o meu dízimo e as minhas ofertas para colaborar com a casa de Deus,
quando eu reservo o meu tempo para me dedicar a visitar órfãos, vizinhos, parentes, amigos, pessoas que de repente estão em uma prisão, em um hospital, que precisam de ajuda. Aí vem o versículo 2: Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então nós vemos aqui o versículo 2 fala assim: formoso de sítio. Significa formoso, significa o que é bonito. Sítio significa lugar. Então é bonito o lugar e traz alegria para toda a terra, o monte Sião. Ele está dizendo, esse monte que nós separamos para ser de Deus, ele é bonito, ele está num lugar bonito. Como é bonito esse lugar! E como esse lugar traz alegria para toda a terra. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Sobre Jerusalém fica nessa região do norte. Então ele fala assim, nessa cidade onde foi separado para adorar a Deus. Você pode dizer na prática como é bom, como traz felicidade esse canto da minha sala, esse espaço no meu quarto, esse lugar que foi preparado para adorar a Deus. Você pode dizer como é bom esse lugar, essa igreja, essa célula que eu participo, essa reunião que eu tenho com essas pessoas reservada nessa casa, nesse lugar, porque quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos louvando ao grande rei. O versículo 2, aplicando na prática, é isso. Como é bom separar um lugar, um espaço para louvar a Deus. Quando você separa um lugar, como o povo de Israel separou o Monte Sião para adorar a Deus, você lembra, você ora naquele lugar, você recebe respostas das orações naquele lugar, você chora nos momentos em que você se sente desolado, como Davi, no Salmo 13, falando assim: o Senhor não está mais me escutando? Até quando vai ser assim? Você confessa os pecados, como Davi confessou um adultério, um homicídio, como Asaf confessou a inveja. Naquele lugar de oração, você recebe orientação, você lê a Bíblia, como diz o Salmo 1, medita numa palavra e recebe a instrução e escapa de andar no caminho do pecado, no caminho do erro, no caminho dos pecadores. Nesse lugar você também vai cantar e louvar a Deus. No dia de que você recebeu uma graça, uma alegria, você vai dizer: como é bom, eu recebi uma bênção, eu estou agradecendo porque eu recebi essa graça hoje. Você vai chorar, você vai rir, você vai se alegrar. Então, aquele canto que você reservou, você vai dizer como esse lugar é bom. Esse é o versículo 2. Aí o versículo 3. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Então ele está dizendo assim, Deus, ele mora no céu. Os palácios dele, os lugares em que Deus mora, certamente é um lugar belo. Hoje, nós podemos ler o livro de Apocalipse, onde João teve uma visão a respeito do céu. E ele viu o céu porque Deus o levou em espírito para que ele visse o céu. E ele conta que lá as ruas são de ouro e tudo que existe lá é belíssimo. Então hoje nós podemos ter essa revelação. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio também significa Deus é conhecido nos lugares onde ele é honrado como rei por ser um alto refúgio. Todo mundo que busca a Deus reconhece. Na hora que eu precisei, ele foi o meu alto refúgio. Alto refúgio nos traz a imagem de uma montanha muito alta, onde existe muita paz lá no topo, e onde Deus carrega aquele que busca ele para esse topo e deixa ali, perto dele, e fala: eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui, minha filha. Você não está sozinho. Eu estou aqui com você. Então Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. E esses palácios também pode significar o que é o palácio? É a casa de um rei.
certo? O lugar que você separou para honrar a esse Deus é um palácio, é um lugar especial onde ele mora. Ele mora nesse canto, nesse puff, nessa poltrona, nesse lugar da sua sala ou do quarto que você preparou para ele. Deus é espírito, ele é um rei que é grande rei e Deus, e ele está ali, habitando naquele lugar. Então Deus é conhecido nos seus palácios. Você reservou aquele canto para Deus, aquele canto para Deus morar, residir, estar com você. Deus é conhecido. Você começa a conhecer Ele naquele canto. E Deus é conhecido, Ele se torna conhecido nos seus palácios, por um alto refúgio. Na hora que você dobra o seu joelho naquele puff, naquela poltrona, naquele lugar do seu quarto, naquele lugar da sua sala, na congregação que você frequenta, com aqueles irmãos com quem você se reúne, que aquele lugar também são palácios reservados para o Rei dos Reis, para Deus estar ali. E ele habita naquele lugar. Ele se torna conhecido, ele fala com você, ele responde você, ele se revela a você e ele mostra que ele é um alto refúgio. Então essa aqui é a primeira parte. Agora aqui vem a segunda parte. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. 5. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. 6. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Então, o versículo 4, 5 e 6 está dizendo que pessoas poderosas, né, os reis, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados. Então, as pessoas se reúnem, foram procurar Deus, quando elas vão e veem o poder de Deus, elas ficam maravilhadas. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturiente. Você pensa em dores de parto como coisas terríveis, o medo, as dores. Então esses versículos 4, 5 e 6 estão dizendo: se você busca a Deus, porque grande é o Senhor, Deus vai se revelar grande na sua vida. Podem vir pessoas poderosas e se ajuntar contra você. Eles podem se reunir e passar juntos contra você. Mas quando eles virem que você tem um Deus que é grande, eles verão o seu Deus e eles vão ficar maravilhados no sentido de: meu Deus, como esse Deus é poderoso e grande. Nós somos reis, ou seja, temos poder, mas esse Deus é muito grande. Então eles ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Então essa segunda parte nos fala: se você busca a Deus, podem se levantar muitos inimigos contra você, mas eles, quando virem o poder do seu Deus, vão sair em fuga, batendo em retirada. Tremor ali os tomou, eles ficarão com medo, e dores como de parturiente, e vão ficar correndo tanto que vão sofrer para ficarem longe de você. Agora vem o versículo 7. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental. Tarsis era uma cidade que tinha navios poderosos. Era um lugar que tinha navios mercantis, navios que carregavam cargas de vários produtos, mercadorias para todos os lugares. Então aqui o salmista está dizendo assim: Tarsis é uma cidade que tem muitos navios poderosos, mas só que tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Se Deus mandar um sopro, ele destrói os navios, por mais poderosos que sejam. Ele está exaltando como grande é Deus. 8. Como o ouvimos, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Ele está dizendo: como nós temos ouvido
a respeito do que Deus tem feito pelos testemunhos dos que buscam a Ele, assim nós também o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Essa cidade que o salmista fala é a cidade de Jerusalém. Ele está dizendo, quando nós vamos lá no Monte Sião, nós escutamos que quem busca a Deus recebe muitas bênçãos. E quando nós chegamos aqui, nós vimos, ou seja, eles estavam vendo a reunião das pessoas, as pessoas reunidas, louvando, adorando a Deus, naquele Monte Sião. E eles estavam desfrutando daquela vista, de verem que estavam ali reunidos com o povo. Então ele fala, Deus a confirmará para sempre. Ele está dizendo, Deus vai confirmar esse lugar para louvar a Ele para sempre. Deus vai confirmar esse lugar que você reservou aí, na sua sala, no seu quarto. Ele vai confirmar esse lugar como o lugar em que Ele vai se revelar, em que Ele vai se tornar conhecido seu, em que você vai chorar, você vai falar com Ele, Ele vai responder, Ele vai te consolar. Esse lugar que você reservou é confirmado. Assim como o salmista fala, aqui o Monte Sião, esse lugar aqui é o lugar confirmado. Deus a confirmará. Deus confirmará esse lugar em que você está. Aí vem aqui um selá, que significa pausa. O livro de Salmos, ele é usado para louvores, como nós falamos. O nome dos salmos no livro, no hebraico, é Terrilim. E Terrilim, que eu já falei que se escreve T-E-H-I-L-I-M, quer dizer louvores. Então, quando o povo cantava os salmos, existem salmos aqui que existe o selá, que significa parem e meditem no que vocês acabaram de dizer. Então parem, tudo aquilo que nós meditamos até aqui. O Senhor é grande, Ele está em Sião, Ele é conhecido no seu palácio, e os reis se ajuntam e fogem com medo dele. Ele sopra um vento e quebra as naus de Tarsis, e assim como nós o ouvimos, assim nós o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, e Deus a confirmará para sempre. Vai ser assim. O selá aqui é parem, escutem tudo isso que nós cantamos até aqui. Vejam como ele é bom. O selá é uma pausa para você pensar, meditar no que foi falado, para você gravar, refletir e dizer como Deus é bom. Aí vem o versículo 9. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Então nós estamos lembrando que o Senhor é bom, da tua benignidade no meio do teu templo. Quando nós chegamos aqui no meio do templo, no meio do lugar para adorar ao Senhor, nós lembramos das coisas boas que o Senhor tem feito. O versículo 9 nos traz uma reflexão que é, quando você vai até Deus, você agradece pelas coisas boas que você tem recebido? Você lembra que Deus tem feito coisas boas ou você só reclama? Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Quando nós vamos na tua presença, nós lembramos da sua bondade. Nós agradecemos. Versículo 10. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Então ele está dizendo, assim como o teu nome é grande, assim o louvor para o Senhor é grande. Conforme é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até aos confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Então Deus é tão grande, Ele é o dono de toda a terra. O Salmo 24, no versículo 1, fala isso. O Salmo 24 fala, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Então, Ele é o dono da terra. Então, segundo é o teu nome, ó Deus, ou seja, o teu nome é grande, que é a primeira parte que nós lemos desse Salmo 48. Grande é o nosso Deus. Segundo é o teu nome, ó Deus, que é grande, assim é o teu louvor. Então, o louvor a Deus é grande. Deve chegar até os confins da terra. Não deve ficar apenas no Monte Sião. O Monte Sião é um lugar separado, mas devemos louvar a Deus segundo a grandeza dele, até os confins da terra. Você não deve falar de Deus e falar com Deus apenas naquele lugar que você reservou para ele. Você precisa também sair desse lugar e falar a respeito desse Deus para os seus amigos, colegas de trabalho, para os seus vizinhos.
para os seus parentes, para os seus familiares, as experiências que você tem com Deus precisam se espalhar até os confins da terra, porque o seu Deus, o nosso Deus, ele é muito grande. Você não pode só receber e conhecê-lo na sua casa, no seu quarto, na sua igreja, mas você precisa levar esse Deus para até os confins da terra, porque a tua mão direita está cheia de justiça. Então aqui essa é a segunda parte, versículo 7 até o 10. Ele é poderoso, ele quebra os navios poderosos com o vento. Ele é, assim como nós ouvimos falar dele, nós vemos que ele é maravilhoso. Temos sinais reais na nossa vida que ele é maravilhoso. Quando nos reunimos em um lugar santo, separado para ele, Deus confirma esse lugar para se revelar a nós, para mostrar as maravilhas dele. Nesse lugar, nós agradecemos a ele, versículo 9, lembrando do que ele faz por nós, e lembramos de exaltar o nome dele, elevar o nome dele até os confins da terra. Agora vem o versículo 11 que diz: Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Judá é o nome da região onde a cidade de Jerusalém fica. E o monte Sião fica dentro da cidade de Jerusalém. Então ele está dizendo assim: alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Ele está dizendo assim: alegre-se a cidade de Jerusalém, fique alegre o lugar reservado para buscar a Deus. Versículo 12: rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. 13: notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Ele está dizendo assim: tudo que vocês viverem do relacionamento de Deus nesse Monte Sião, nesse lugar, prestem atenção em tudo. Quando ele fala assim, rodeai Sião, rodear o Monte Sião significa passeiem por esse lugar, vejam tudo que Deus tem realizado por nós. Cercaia significa cerquem a cidade, vejam, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Conte todas as experiências que você tem com Deus. Nesse Monte Sião, que é o seu local, na sua sala, no seu quarto, nesse Monte Sião, a congregação que você participa, nesse lugar em que você se reúne para buscar a Deus, conte, anote, pegue um caderno de oração, anote aquilo que você pediu, que Deus respondeu, anote aquilo que você sofreu e como Deus foi maravilhoso e resolveu essa situação, como Ele curou você da sua doença, como Ele resolveu o problema do seu familiar, como Ele fez coisas maravilhosas. Anote, Ele fala assim, rodeai Sião, cercai, contai as suas torres. Ele está dizendo, anote para que você possa contar tudo para a geração seguinte. Faça que os seus filhos, os seus netos, possam saber a respeito das coisas grandes que Deus tem feito no Monte Sião, nesse lugar que você reservou para buscar a Deus. E aí ele termina, por quê? 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. O nosso Deus é eterno. Ele não morre. Ele vem de eternidade em eternidade. Ele será nosso guia até a morte. Ele está dizendo, enquanto nós vivemos aqui na terra, Ele vai ser o nosso guia. Então, essa é a meditação do Salmo 48, que nós possamos ter essa confiança que grande é o Senhor. E como Ele é grande, Ele criou os céus e a terra, Ele é o dono de tudo, Ele é muito digno de louvor. Reserve um espaço para ser como o Monte Sião, o povo de Judá, onde ficava a cidade de Jerusalém. Em Jerusalém reservaram o Monte Sião e eles ficavam alegres em estar ali para louvar a Deus. Então, que você possa ter um espaço, que você possa entender quão grande é o Senhor, quão grande é o nosso Deus e que você possa louvar a Ele. Quão grande é o nosso Deus.
Quão grande é o nosso Deus! Louve a Ele, reserve um espaço para Ele, abra um caderno para anotar as coisas que você tem recebido do relacionamento com Ele para contar para as futuras gerações. E nesse momento quero fazer um convite a você. Talvez você não tenha tido esse relacionamento com Deus. Então reserve um espaço na sua casa para servir como Monte Sião, para honrar e buscar a Deus. Talvez você faça as suas orações, mas você não está em comunhão em alguma igreja, em um lugar, para buscar a Deus. Você deve buscar esses lugares, uma comunidade, uma igreja, para ter amigos e relacionamentos com outros para honrarem a Deus. As pessoas de Jerusalém separaram o Monte Sião, onde todos se reuniam para louvar a Deus juntos. Esse momento de comunhão com os irmãos, com outros que seguem a Deus, também é importante. Então, se você não frequenta nenhuma igreja, não faz parte de nenhuma comunidade, procure uma igreja ou uma comunidade. Pode ser um culto que você realiza dentro da sua casa ou na casa de alguém que faz estudos bíblicos, para que você possa ter essa experiência de ter a comunhão com outros irmãos. Talvez você se decepcionou porque você frequentou alguma igreja e alguém falhou com você. Não desista. A comunhão e o relacionamento com os irmãos tem dessas coisas. Estamos conversando com pecadores. Nós também temos os nossos pecados. Mas na comunhão, somos afiados e afiamos os outros que estão à nossa volta, nos diálogos e nos relacionamentos. Então, que você possa procurar esse lugar para ser um Monte Sião em uma igreja também, para se reunir com outras pessoas. E se você não tem nenhuma experiência com Deus ainda e pensa, será que Ele cura? Será que Ele salva? Será que Ele responde? Será que Ele é tão grande assim a ponto de me ouvir? Será que Ele vai me ouvir? Eu sou tão pequeno e Ele é tão grande, eu não vou nem falar com Ele, porque Ele deve estar ocupado com outras coisas mais importantes do que se preocupar comigo. Não pense assim. Deus é tão grande que Ele tem tempo na agenda dele para ouvi-lo, para ouvi-la, e Ele quer ajudá-lo e ajudá-la. Então, se você quer ter essa comunhão com Ele e você não tem essa amizade com Ele, eu te faço um convite, que você receba Ele como seu Salvador. Ele vai perdoar os seus pecados, você vai ser colocado no livro da vida, que é um livro que está no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus, e você vai receber o Espírito Santo, que vai te guiar até a morte, como nós lemos aqui no versículo 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Ele vai dar o Espírito Santo, que vai guiar você até a morte, e você vai, no final, receber o céu. Então, se você quer ter essa amizade com Deus a partir de agora, receba Jesus. Faça essa oração comigo. Eu vou falar e você repete essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até chegar no céu. Amém. Com essa pequena oração, você recebeu Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Então, Ele salva você dos seus pecados. Ele perdoa você dos seus pecados. Você pediu agora, perdoa os meus pecados, e Ele já ouviu e já te perdoou. Por piores que tenham sido. Nós falamos do Salmo 51, em que Davi cometeu um adultério e um homicídio, e Deus o ouviu. O Salmo 51 está na Bíblia para mostrar para nós que Deus aceita o arrependido.
e ele muda a vida da pessoa que se arrepende. Então, por piores que tenham sido os seus pecados, ele te perdoa agora. E você pediu para ter o seu nome escrito no livro da vida, então o seu nome está lá agora. E você pediu para ter o Espírito Santo, então o Espírito Santo está em você a partir de agora. Quando você estiver para fazer algo errado, você vai ouvir uma voz interna que vai colocar uma inquietação em você, indicando você está errado. E quando você não souber o caminho e você reservar o Monte Sião na sua casa, o lugar de oração, e você estiver na comunidade, na igreja que você escolher, que vai ser o lugar em que você vai buscar a Deus, ele vai se revelar a você. E você vai ter motivos para anotar na caneta, para contar para os seus filhos, para os seus netos. E no final da vida, quando você partir, você vai morar no céu com ele para sempre, na eternidade. Então agora, se você não está frequentando nenhuma igreja, procure um lugar que prega que Jesus é vivo. Fuja dos lugares que falam que se deve adorar uma imagem. O Salmo 115 fala que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés, mas que não andam. O Senhor está vivo, Ele é grande. Quando você fala com Ele, Ele está presente e te escuta. Procure uma igreja que prega isso e se batize nas águas. O batismo nas águas é quando você coloca o seu corpo inteiro mergulhado nas águas e simboliza que os seus pecados ficaram lá. E quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você sai das águas, você está ressuscitando como uma nova pessoa, limpo para adorar a Deus. Depois que você está batizado nas águas, você pode participar da ceia, que é uma reunião onde as pessoas partem o pão e bebem um cálice com suco de uva, onde o pão simboliza o corpo partido, representa o corpo de Cristo que foi partido na cruz para nos salvar e nos dá força para seguir com Ele. E o suco de uva representa a purificação dos pecados. Quando nós bebemos o suco de uva, nós estamos nos limpando dos pecados. Então participe da ceia. Se você quiser mais detalhes sobre o batismo nas águas, leia João, capítulo 3, versículo 5. Lá está escrito que Jesus disse: quem quer morar no céu, quem quer herdar o reino de Deus, precisa nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo. Nascer do Espírito é você receber Jesus como você já recebeu. E sobre a ceia, leia João, capítulo 6, versículos 54 a 57. Lá está escrito que quem participa da ceia, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em mim, assim como eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo, aquele que participa da ceia, come o pão, está recebendo comida espiritual, força, e bebe do meu sangue, significa participa do cálice com suco de uva, ele está limpando seus pecados. E assim como ele e o Pai são um, quando você participa da ceia, você se liga a Jesus e se torna com ele um, assim como ele é um com Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos agradecer a Deus por essa leitura. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é grande e é digno de todo o nosso louvor. Te agradecemos porque o Senhor ouve nossas orações e responde com muito poder. Pela sua misericórdia e pela sua bondade, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E te pedimos que o Senhor venha nos orientar e que possamos encontrar o lugar santo para te buscar em nossa casa, em uma igreja, em comunhão com os irmãos, servindo como nosso Monte Sião, separado para ti. Que nós possamos ter esse lugar secreto para o Senhor. E também, Senhor, o nosso coração seja como o Monte Sião. Que o nosso coração e os nossos pensamentos sejam totalmente um Monte Sião, um lugar onde o Senhor ocupa o nosso coração e os nossos pensamentos, para sempre honrarmos e fazermos a tua vontade, frutificando para o teu reino nessa terra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.